Olá, queridos alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Hoje nós iremos dar início aos conteúdos do 4º bimestre. Trabalharemos primeiramente a unidade 10, que trata da região sul. Na aula de hoje nós iremos estudar das páginas 2 até a página 12 do livro didático de vocês e também vamos fazer alguns exercícios, que vai ser colocado na agenda no início da nossa aula, tá bom? Lá vai ter as atividades para casa e as atividades que vocês devem realizar também na nossa aula de hoje, no período da nossa aula de hoje, tá bom? A região sul é uma das regiões brasileiras, que foi dividida pelo critério do IBGE, de acordo com as suas características próprias e aspectos físicos, de cada estado, que juntos se formando, de acordo com as suas características comuns, as regiões, ok? Bom, o objetivo da nossa aula ao estudar o capítulo 10, é caracterizar os componentes físicos naturais da região sul e as suas especificidades no território brasileiro, compreender os problemas relacionados às questões ambientais e as estratégias para o desenvolvimento sustentável da região, analisar os aspectos demográficos deferentes às diversidades culturais e étnicas, aos movimentos populacionais, compreender a transformação socioeconômica dos estados da região, relacioná-las aos processos históricos, e transformação do espaço geográfico. Bom, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre as diferentes regiões do país. Hoje, nós chegamos à região sul do Brasil para compreender essa região. Nós temos que saber que ela é composta por apenas 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar do número reduzido de unidades federativas e da menor extensão territorial, apresenta grande diversidade cultural, fruto de uma longa história de ocupação que ocorreu primeiramente pelos indígenas e depois europeia, africana e também asiática. Esses fluxos migratórios do século XIX e XX também ajudaram a desenvolver e a caracterizar a região, de modo geral. A região sul apresenta relevante interação cultural e econômica com os países vizinhos, que nem sempre foi pacífica no decorrer da história. Porém, atualmente ela é marcada pela cooperação. Nós vamos falar primeiramente sobre natureza subtropical, Como você pode verificar, a localização é um dos importantes fatores que influencia as características naturais da região sul. A maior parte do estado do Paraná, por exemplo, é a totalidade dos territórios dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, Estão ao sul, localizados ao sul do Trópico de Capricórnio, portanto estão situados na zona térmica temperada e apresentando um clima subtropical. Esse fato explica parte das diferenças naturais que a região sul exibe quando comparada às demais regiões brasileiras, de predomínio tropical e também equatorial, Nem tudo, porém, é diferente. Algumas características do sul do Brasil assemelham-se às demais regiões do país. A imagem ao lado, por exemplo, ao lado direito de vocês aí no vídeo, poderia ser confundida facilmente com uma paisagem do litoral nordeste brasileiro. Entretanto, trata-se do litoral do estado de Santa Catarina. Isso reforça a ideia de que a natureza subtropical é marcada por diversas características. A que se refere essa condição? É importante lembrar que, nesse modo, dentro da zona temperada, os estados da região não são distantes da zona intertropical do globo, o que se remete a uma das características de transição. É justamente esta transição que a zona temperada e a tropical propicia
aspectos ora semelhantes e ora diferentes nas características naturais da região sul do país. Então, do lado direito do vídeo de vocês, nós temos o exemplo aí das dunas de areia da Praia Joaquina, em Florianópolis, Santa Catarina. Como o próprio texto já relatou, esta imagem ela pode ser muitas das vezes até confundida como o litoral nordestino, né? Porque possui características bem semelhantes, sendo que o tipo de clima predominante é o tropical e o equatorial, tá bom? O importante fator natural nesta região é a influência de massas de ar polar, essas massas de ar polar ela exerce sobre os seus estados. A região está na rota das massas que atuam com maior intensidade dos meses de outono e também no inverno, a partir do sul e do Oceano Atlântico Sul, em direção às latitudes mais baixas e quentes. Nos meses mais frios, de maio a julho, chega até mesmo às regiões centro-oeste e norte, provocando o fenômeno de friagem. Algumas áreas serranas têm invernos bem rigorosos para padrões brasileiros, havendo até mesmo queda de neve. Essa rigorosidade ocorre principalmente porque as localidades serranas apresentam maior altitude e, consequentemente, menor temperatura. Os deslocamentos dos ventos úmidos no mar próximo ao litoral podem dar origem a fenômenos atmosféricos intensos, como ciclones extratropicais e as ressacas no mar, comuns nas áreas litorâneas. Esses fenômenos podem causar diversos transtornos e até mesmo prejuízos mais graves aos moradores de municípios litorâneos, tá? Observem que nós temos essa imagem que demonstra o pasto, né, coberto de neve, por estar próximo de zonas polares, né? São as ausentes do Rio Grande do Sul. E a vegetação ela fica bem, vamos dizer assim, com suas folhas não muito vistosas, né? Como por exemplo, nos meses mais quentes, né? Mesmo assim, totalmente por ser tropical e equatorial, o clima é bem mais ameno do que em regiões que possuem uma incidência mais quente, tá? O clima. O clima subtropical predomina na maior parcela da região sul. A exceção do norte de Paraense, por exemplo, Paranaense, desculpe, tá? Esta apresenta características do clima tropical de altitude que ocorre em boa parte do sudeste brasileiro, com temperaturas elevadas do que o restante do Brasil, relacionadas aí na região sul. Então, nós temos aí na região sul uns verões mais pouco chuvosos, né, no inverno, por exemplo, tá? E o clima subtropical é um clima de transição que apresenta estações do ano relativamente bem definidas e nós temos aí verões quentes e invernos bem frios, tá? São bem distribuídas as estações do ano. E as chuvas ocorrem praticamente durante todo o ano, com a maior concentração nos meses quentes, mas não exibe a estação seca distinta, tá? No entanto, alguns fatores podem atuar sobre as condições do clima subtropical. Quais são esses? Por exemplo, né, a maritimidade, também temos a presença da continentalidade, tá? A proximidade em relação ao mar, em alguns locais, atenua as variações de temperatura. Além disso, a presença de altitudes bem elevadas ao longo da serra faz as temperaturas diminuírem e possibilita, inclusive, a ocorrência de neve, conforme nós estudamos antes, ok? Então, lá na página anterior, fala sobre essa incidência polar e a facilidade de se ter neve nessa região. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre vegetação, né? Então, as condições do clima, do relevo, por exemplo, e do solo da região sul interferem na formação de diferentes
Forma de vegetação. Como é possível observar no mapa, então nós temos os campos e pradarias, nós temos floresta de araucárias, floresta tropical e floresta de vegetação litorânea, tá? Ao longo do litoral, a presença de vegetação litorânea, composta principalmente de mangues e restingas, não difere tanto em qualquer outra faixa litorânea brasileira. As condições para a formação dessas vegetação são as mesmas no decorrer de todo o litoral do país, e do mesmo modo que em outras regiões essa vegetação sofre com a intervenção das atividades humanas. Graças à legislação ambiental e à fiscalização em alguns pontos, é possível perceber a preservação da vegetação sem que isso seja um entrave para aproveitamento turístico de praias e áreas florestais. As vegetações florestais, elas se dividem em dois principais grupos, que são eles: a floresta tropical mais densas, que corresponde à Mata Atlântica na região, e a floresta subtropical, que ela está se referindo ao domínio morfoclimático das araucárias, com a presença da floresta de araucárias, menos densas, mas que também apresentam árvores de grande porte e farta de biodiversidade, conforme vimos no capítulo 2. Ambas as formações, embora atualmente protegidas por lei, em áreas reservadas, encontram-se bastante devastadas pelas atividades econômicas, e em especial as práticas antigas da agricultura. Durante boa parte do século XX, as plantações avançaram sobre florestas sem regulação ambiental, mantendo práticas de incêndio para preparar o terreno antes do plantio. As araucárias ocorrem em regiões relativamente altas, principalmente em clima subtropical úmido, com regularidade de chuva e temperaturas mais baixas. Essa espécie ela é considerada conífera e apresenta folhas bem finas para resistir ao inverno. Seu tronco, em relação aí ao formato de coluna, é muito procurado pelas indústrias madeireiras. Campos e pradarias e vegetações ocorrem na região. No Rio Grande do Sul, há uma variação também conhecida como pampas gaúchos, muito utilizadas para a pecuária por conta de pastos naturais que apresenta. Aí nessa imagem, nesse slide, nós temos duas imagens, tá? E uma demonstra aí a floresta de araucárias no Parque Nacional das Araucárias, em Ponte Serrada, em Santa Catarina, em 2016, e também a criação de gado em pasto natural de São Martinho da Serra, em Rio Grande do Sul, em 2016, tá? Nós temos aí, ainda falando deste tópico aqui, ó, sobre vegetações florestais, os campos predominam em vegetações rasteiras, principalmente gramíneas, e poucas árvores esparsas. As condições para a formação dos campos estão relacionadas ao clima subtropical e principalmente as características dos solos do relevo. Essas vegetações elas ocorrem em grandes áreas de solos mais rasos, como áreas mais elevadas, e em outras regiões em solos mais arenosos, como por exemplo o meridional, no Rio Grande do Sul. Conforme estudamos anteriormente, as condições naturais dos solos gaúchos, somadas à utilização inadequada das regiões e campos, podem desencadear o processo de degradação ambiental e a arenização do solo, tá? Aí nós temos também a seção Saiba Mais, tá? Que vai falar um pouquinho sobre erosão, né? Então, a erosão gerada pela água da chuva sobre o terreno ondulado, por exemplo, ao percorrer o topo dos pequenos morros e colinas até a base do terreno, formam as primeiras ravinas e também vossorocas, tá? Com o tempo, estas alargam-se às bases e recuam, formando depósitos de areia na forma de um leque. A ação do vento, que sopra em todas as direções, faz a areia se espalhar pelo entorno e juntar depósitos, formando imensos areais, como são como chamamos, na verdade, esses imensos areais,
tá? Tornando aí a areia geralmente situadas em rampas e naturais formas de relevo. Embora seja um processo em grandes medidas naturais, muitas vezes é intensificado conforme o uso do que se faz no solo. O pisoteio do gado, por exemplo, na pecuária, e o uso de equipamentos agrícolas pesados originam os primeiros sulcos que se transformam em ravinas e assim por diante, fazendo desencadear o processo de arenização, tá? Então, vocês conseguem observar que a primeira imagem existe uma vegetação, né, e um perfil de solo bem conservado, com a incidência do gado, né, que ele vai pisotear nessa área, e o uso de máquinas e equipamentos agrícolas fazem com que essa vegetação ela seja devastada, né? Na segunda imagem, você já consegue observar que a presença da vegetação ela é bem irregular nesse perfil, ok? Variações do relevo. Um aspecto distinto da geologia da região sul é o relevo marcado pela presença de planaltos, serras e chapadas, entremeados por depressões no litoral meridional. Nós temos aí também que você também pode poder observar neste mapa, do lado direito, que prevalece no subsolo rochas sedimentares, sendo que, exceto duas unidades de relevo, os planaltos e as serras do Atlântico Leste e Sudeste, e também o Planalto Sul Rio-Grandense, onde há predomínio de rochas cristalinas, magmáticas e metamórficas, tá? Aí nós temos o mapa que traz os tipos de solo que existentes aí na região sul e também a imagem da Serra do Côncavo ou do Corvo Branco, tá? A primeira a conectar a Serra Catarinense ao litoral do estado, no município de Grão-Pará, Santa Catarina, 2014. As rochas sedimentares elas deram origem à formação de importantes recursos naturais, em especial o carvão mineral, que no Brasil está disponível principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em áreas de depressão e planície, que abrangem municípios como Criciúma, Santa Catarina e Butiá, tá? E Rio Grande do Sul. O carvão mineral ele é considerado um combustível fóssil, tá? E teve grande importância histórica, pois foi uma das bases de desenvolvimento para as primeiras indústrias da Revolução Industrial, iniciada no continente europeu no século XVIII. No Brasil, o carvão ele é utilizado principalmente para abastecer as usinas termoelétricas, no caso do Rio Grande do Sul, as indústrias siderúrgicas e também em Santa Catarina, tá? Por ser de baixa qualidade, o carvão brasileiro não gera tanto calor quanto necessário, de forma que é preciso complementar o material com carvão importado, tá? A formação do carvão mineral ela ocorre quando a matéria orgânica de origem vegetal ela é sobreposta ou encoberta por camadas de rochas. Durante milhões de anos, essa matéria orgânica transforma-se em razão de grande pressão de camadas superiores e exerce também um aumento da temperatura proveniente das camadas inferiores. Além dos recursos naturais minerais em certas localidades, a geologia da região deu origem à formação de impressionantes, como o caso do Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta Grossa, no Paraná. As rochas do parque elas são antigas e formadas há cerca de mais de 300 milhões de anos atrás, antes da separação, vamos dizer assim, antes do distanciamento dos continentes, tá? No entanto, o modelado das esculturas formadas pela erosão, primeiramente glacial e posteriormente pluvial e eólica,
predomina no presente, ou seja, é mais recente, tá? Com o início de formação estimulado em cerca de 2 milhões de anos. Além das formas peculiares de rochas superficiais, a infiltração da água no solo dá origem a estruturas conhecidas como furnas, que são grandes poços naturais, que são formados aí através do intemperismo das rochas. Aí nós temos duas imagens, uma está mostrando aí a trilha turística que prossegue em meio às formações rochosas de arenito do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, no Paraná, em 2017, e o poço conhecido como Buraco do Padre, que atrai também muitos turistas perto aí do Parque Estadual de Vila Velha, que fica no Paraná, na cidade aí de Ponta Grossa, em 2014. Nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia da região sul. Então, a região sul ela é marcada, essa parte da hidrografia, pela presença da bacia hidrográfica do Paraná, além da bacia hidrográfica do Uruguai e do Atlântico Sul e Sudeste. Essas bacias correspondem às regiões hidrográficas de mesmo nome, como pode ser observada neste mapa aí ao lado do vídeo de vocês. E a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, em termos de dimensões geográficas, é pouco expressiva na região sul, cobrindo pequena faixa do estado do Paraná, próxima à divisa dos estados de São Paulo, na região do Atlântico Sul. A maioria dos rios surge na serra e são rios curtos e exóricos, ou seja, vão direto para o mar e, em alguns casos, até para as lagunas, tá? E aí nós temos o mapa que traz a região hidrográfica, que é o Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, região do Paraná e também do Uruguai, tá? E uma informação aqui, o rio catarinense Itajaí, ele chama atenção porque ele percorre um vale com o mesmo nome. E as características do relevo bastante irregular nessa área, associados a elevados volumes de chuva, podem desencadear diversas inundações ao longo do seu vale, além de escorregamentos nas encostas e também nos morros, tá? Aí, a bacia hidrográfica do Uruguai apresenta um bom potencial hidrelétrico, tá? Com potência instalada de 6.000 megawatts, que corresponde a aproximadamente 7% do total da geração de eletricidade, né, ou hidroeletricidade no Brasil. A bacia hidrográfica do Paraná, por sua vez, é sem dúvida a principal região brasileira em termos de geração de eletricidade, tá? Nós temos aqui uma imagem que traz o bairro tomado aí pela chuva e inundação ocorrida no município do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que são chuvas intensas, faz com que ocorram esses tipos de fenômenos, né? Que traz muito prejuízo à população e também causam alguns problemas também para pela própria cidade. As bacias hidrográficas do Uruguai e do Paraná formam junto o rio Paraguai. A grande bacia hidrográfica do Prata, para onde se destinam os rios, se direcionam ao interior do continente antes de encontrar o oceano. As características hidrográficas desses rios, que atravessam os relevos de planaltos e depressões, que também muitas das vezes tornam atrativos para visitação turística, fazendo assim um turismo ecológico e também de aventura. Aí nós temos informação também que a respeito das águas subterrâneas,
A região sul está sobre um dos maiores e mais importantes aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, que existem todas as outras áreas sedimentares que deram origem a diferentes tipos de aquíferos, como o quast, que é o karst, né? Que, no entanto, a utilização dessas águas pode se desencadear um processo de colapso no solo e algo semelhante à formação das furnas, tá? Rio Iapó, né, no Parque Estadual do Guatemala, em Tibague, no Paraná, em 2014, tá? Diversas ilhas se localizam ao longo do litoral, como a ilha de Santa Catarina, onde se situa a maior parte da capital do estado que tem o mesmo nome, tá? E Florianópolis. E em várias lagunas ocorre o Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Algumas lagunas ocorrem em locais de relevo rebaixado junto ao litoral, sendo composta por uma mistura de água doce proveniente dos rios e a água salgada vinda de pequenos acessos do mar, apresentando, portanto, águas salobras. A separação do mar ocorre geralmente por faixas de restingas, tá? Muitas das vezes as lagunas localmente denominadas lagoas, mas a diferença entre uma e outra consiste no fato de que as primeiras têm sido salobra e o acesso do mar, e a formação de lagunas está relacionada ao acúmulo de sedimentos e aos movimentos de oscilação no nível do mar. Aí nós temos uma imagem de satélite da Lagoa Mirim, mais do sul é a Lagoa dos Patos, tá? E na verdade ela é uma laguna, tá? Do litoral do Rio Grande do Sul. E aí nós temos o Organiza as Ideias, meus amores. Vamos aqui organizar nossas ideias. Nós temos a presença da geologia e do relevo. Nós temos da geologia e do relevo, nós temos primeiramente os escudos cristalinos, que originam os planaltos e serras. Aí depois, mais abaixo um pouquinho, nós verificamos as rochas sedimentares, que elas são originárias aí da geologia e do relevo, que dão origem a planaltos e planícies e depressões, tá? Na questão da hidrografia, nós temos as regiões hidrográficas, nós temos os aquíferos e nós temos o mar territorial. Nas regiões hidrográficas, nós temos aí Rio Paraná, Rio Uruguai, costeiras atlânticos, sudeste e sul. Nos aquíferos, nós temos o Guarani e o Cast. E mar territorial, nós temos aí representadas ilhas e lagunas, tá? Ilhas são pequenas porções de terra que estão geralmente ao seu redor, né? Possui bastante água, ou mares e até lagunas, tá? E aí, meus amores, eu gostaria de pedir o seguinte para vocês. Hoje nós iniciamos aí a nossa aula, né, com o capítulo 10, referente ao quarto bimestre, tá? Nós estamos iniciando o quarto bimestre e aí eu peço que vocês realizem essas atividades propostas na aula de hoje, que mantenham seu caderno, livro didático e atividades atualizado, tá? Para que vocês não acumulem tarefa e no finalzinho do bimestre vocês não tenham que ficar atualizando várias atividades ao mesmo tempo, sendo que ao terminar os exercícios vocês têm a facilidade de uma aprendizagem até mais completa e vocês vão estar facilitando a nossa correção, tá? E em caso de dúvidas, né, eu estarei no privado e também as professoras estarão no privado para que nós possamos tirar as dúvidas de vocês, tá? Desejo a todos bons estudos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam
mais e mais aprender, né? Ter esse aprendizado. E realmente é bem complicado estarmos à distância, mas vocês sabem que é uma situação que ela é necessária, mas Deus está no controle de todas as nossas, de todos os nossos passos, das nossas ações, de tudo na nossa vida, tá? Desejo a todos bons estudos e, em caso de dúvidas, estaremos no privado, ok?